E por favor, abram a sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. Esse mês de maio, nós, como de costume, mês da família, nós trataremos sobre temas aqui nos cultos da tarde, nos cultos da manhã, que dizem respeito à família. E esse é um salmo, irmãos, que tem falado muito ao meu coração, porque ele trata de um coração inteiramente do Senhor, de alguém que busca o Senhor, de alguém que ama o Senhor. E é um desafio para nós, tendo em vista tanta coisa que tenta nos atrair diariamente, que brilha, tantas luzes que brilham ao nosso redor e tentam chamar a nossa atenção e desviar o nosso coração. E essa é a intenção do mundo mesmo, essa é a intenção do diabo, e muitas vezes é a tentação do nosso coração. Buscar satisfação, buscar alegria, buscar felicidade em coisas ou pessoas dentro desse círculo de idolatria. Salmo 128 nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, esse salmo ele faz parte de um conjunto de salmos que tem início no Salmo 120 e segue até o Salmo 134, conhecido como Cânticos ou Salmos de Romagem. Os salmos de romagem, eles foram escritos dentro de uma perspectiva de caminhada para o templo. A gente sabe que dentro da cultura judaica, no Antigo Testamento, a adoração acontecia no templo, e principalmente no templo em Jerusalém. E durante algumas festas e alguns períodos do ano, às vezes aquele sacrifício anual que era feito pelos pecados, as pessoas se dirigiam ao templo, e enquanto elas caminhavam até o templo, geralmente elas cantavam ou recitavam salmos. Esses salmos, eles têm a função de acalentar o nosso coração, de lembrar o nosso coração sobre quem é Deus e sobre quem nós somos como povo de Deus, enquanto povo da aliança, enquanto aquelas pessoas que têm um pacto com Deus. Mas esses salmos também, eles tinham a didática, a dinâmica de lembrar aquelas pessoas que perderam Deus de vista, que estavam ali no meio, que estavam caminhando junto com o povo de Deus, mas que perderam de vista Deus. Pessoas que talvez mantivessem a sua prática religiosa, que mantivessem a sua caminhada, as suas idas ao templo, pessoas que talvez estivessem de repente lembranças, ou tivessem de repente lembranças na mente ou no coração sobre aspectos do passado, mas no seu presente, na sua vida naquele momento, haviam perdido Deus de vista. Estavam com o coração frio, apático, não buscavam mais a Deus. Então, enquanto eles cantavam e ouviam esses salmos, enquanto caminhavam e ouviam esses salmos sendo cantados, o coração muitas vezes ia lembrando de Deus, e essa memória de Deus fazia com que o coração começasse a ferver de novo. A pessoa ia se animando no caminho, e durante aquele processo havia uma transformação do coração, ao ponto de muitos daqueles que estavam frios chegarem ao templo com o coração agora aquecido e pronto para buscar o Senhor. Então, os cânticos de romagem, eles lembravam o senhorio de Deus, o ser de Deus, quem é Deus e quem sou eu dentro dessa perspectiva do povo da aliança. Nós vamos encontrar diversos temas nesses cânticos de romagem. E é interessante que dois desses salmos, o Salmo 127, que nós lemos no início do culto, e o Salmo 128, tratem sobre família. E a base desses salmos não é meramente ou passos para que a família seja feliz.
Não é essa coisa pragmática, essa coisa que muitas vezes nós vemos nos nossos dias, onde nós temos uma série de fórmulas para que o casamento dê certo, para que a família dê certo, para que o coração dê certo. Esses salmos, eles trazem consigo uma base, e essa base é sólida, é inabalável, e de fato gera no coração uma profunda expectativa pelo Senhor, gera no coração vida pelo Senhor, gera no nosso coração uma solidez em saber quem Deus é e quem nós somos enquanto povo de Deus. A base do Salmo 28, ela se encontra exatamente no versículo 1. E no versículo 1, então, o salmista começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra bem-aventurado aqui, ela aparece algumas vezes no Antigo Testamento, pelo menos 42 vezes, e nessas 42 vezes que ela aparece, diz respeito a uma vida que é plena, a uma vida que é feliz, e ela é usada em contextos de livramento, em contextos onde as pessoas percebem Deus abençoando as suas vidas, em um contexto onde muitas vezes se estava vivendo um profundo desencanto, um profundo estresse com a vida, e de repente Deus se apresenta. Então, essa bem-aventurança tem a ver com Deus, não tem a ver simplesmente com as circunstâncias, porque em muitas das circunstâncias elas não mudaram, elas permaneceram as mesmas circunstâncias. Contudo, quando Deus se apresenta ao coração, parece que há uma transformação em toda a nossa percepção no que diz respeito às circunstâncias. E o fato aqui é que o salmista diz que esse homem é bem-aventurado, esse homem é pleno, esse homem é completo, esse homem é feliz, esse homem é satisfeito em Deus. E eu penso, irmãos, que esse é um termo, ou esses são termos que talvez sejam muito ansiados pelas pessoas nos nossos dias. Todo mundo vive correndo e pregando essa tal felicidade, e muitos vão dizer que essa felicidade se encontra na definição da vida, no que diz respeito a cursos, a concursos, a um trabalho que você tem, a um novo emprego que chegou, ou a um casamento que chegou, ou a um filho que chegou, ou a esposa, ou ao marido, ou alguma coisa desse tipo. Contudo, nós sabemos que todas essas instâncias, por mais legais que possam ser, por serem bênçãos de Deus até, elas não conseguem satisfazer o nosso coração. O pastor Ricardo Barbosa, numa pregação, ele disse que nada daquilo que é imanente, nada daquilo que é existencial pode satisfazer a fome e a sede do nosso coração pelo transcendente. E de fato, irmãos, Deus nos criou para satisfazer o nosso coração à medida que nos relacionamos com Ele, à medida que buscamos ao Senhor, à medida que andamos com o Senhor, à medida que pertencemos e percebemos a quem pertencemos, à medida que nós conhecemos a Deus e vivemos com Deus, o nosso coração é satisfeito. É de Agostinho a frase de que o nosso coração só encontrará paz, descanso, quando nos encontrarmos no Senhor. E essa é uma verdade, irmãos, muito preciosa, porque a mentira do diabo na queda foi dizer para a mulher que ela poderia ser Deus, que ela não precisava se satisfazer em Deus, ela não precisava de um Deus que dirigisse a sua vida, ela não precisava de um relacionamento sobrenatural com um Deus que por meio desse relacionamento alimentaria o seu coração, mas ela poderia ser Deus, ela poderia encontrar satisfação nela mesma. E daí então essa mentira corrente de que a verdadeira satisfação está numa autoaceitação, está no fato de você olhar para dentro de si e perceber como você de fato é, dentro dessa viagem introspectiva, e dizer assim: olha, eu preciso me aceitar como eu sou, eu preciso ser feliz. É essa perspectiva egoísta que toma conta do coração das pessoas nos nossos dias. E para que eu me satisfaça e para que eu seja pleno, eu uso coisas e pessoas como trampolim para a minha felicidade. E essa é uma vida egoísta, irmãos. Porque eu passo a desconsiderar o outro, eu passo a desconsiderar até as bênçãos que Deus me dá, simplesmente com o desejo de me satisfazer nelas. E ninguém, nem nada, pode satisfazer a fome e a sede do nosso coração, senão Deus. E esse homem aqui é um homem bem-aventurado. Ele tem o seu trabalho? Tem. Ele tem a sua esposa? Tem. Ele tem filhos? Tem. Mas ele não se percebe bem-aventurado, completo, feliz, satisfeito,
por causa das coisas que ele tem, ou das pessoas que ele tem. Um dos grandes desafios, então, do coração, irmãos, é percebermos que, de fato, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto. Vem do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra nem variação. O grande desafio do nosso coração é olhar para Deus e perceber em Deus a nossa alegria constante e a nossa herança para sempre. O grande desafio do nosso coração é por meio desse encontro com Deus, é por meio desse relacionamento com Deus, ter a consciência de que Deus de fato é o nosso Deus e que nós pertencemos a Deus e que o nosso coração só encontra satisfação plena no Senhor. Mas é um desafio, irmãos, porque o tempo todo o mundo está pregando para nós de forma dinâmica, de forma constante, que nós precisamos sempre de algo mais. Você olha e muitas vezes você tem alguma coisa e daqui a pouco já sai a propaganda ou comercial de uma outra coisa, com um botãozinho a mais, com uma característica a mais que gera no seu coração a fome e a sede de dizer assim: rapaz, eu preciso agora é disso, porque quando eu tiver isso, aí é que eu serei feliz. De repente você quis aquele carro e você teve aquele carro e agora você vê a propaganda de um novo modelo que mudou apenas o friso, um detalhezinho na frente, e você olha para aquilo agora e diz assim: o meu está ultrapassado, eu preciso é desse. O tempo todo, irmãos, nós somos desafiados a querer algo mais, a buscar algo mais. Olha, eu quero uma cama melhor, eu quero uma iluminação melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um emprego melhor, eu quero um filho melhor, eu quero um esposo melhor, eu quero uma esposa melhor, porque em todo tempo é como se houvesse uma sede, um buraco no coração, disposto a tragar coisas e pessoas para se satisfazer. Só que a grande verdade bíblica é que nada disso satisfaz. Nada disso satisfaz. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo diz que os homens, pela maldade do seu coração, suprimiram a verdade de Deus pela injustiça. E vejam que eles vão buscar significado para a sua vida na idolatria. É um estado tão deplorável, e é um abismo literalmente chamando outro abismo, que aquelas coisas que até para nós eram absurdas, parece que a gente passa a fazê-las com a intenção de que elas satisfaçam o nosso coração. Então, de repente agora, transformar a imagem do Deus invisível, a semelhança de quadrúpedes, de répteis, assim como aconteceu enquanto Moisés falava com Deus no Sinai: façamos para nós um bezerro de ouro. As pessoas passam a fazer, porque de alguma forma nós precisamos de uma imagem, nós precisamos refletir alguma coisa. Só que nós fomos criados, irmãos, para refletir a Deus. E só nessa consciência de que somos imagem de Deus, de que fomos restaurados em Cristo Jesus para a nossa utilidade principal, porque o apóstolo Paulo em Romanos 3 nos diz que todos a uma se fizeram inúteis. E de fato nós somos inúteis à medida que o pecado toma conta do nosso coração e nós deixamos o significado da vida para o qual nós fomos criados, que é para o deleite em Deus, que é para a satisfação em Deus, e passamos de alguma maneira a tentar buscar o mesmo deleite, a mesma satisfação em coisas, em pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu marido, por mais que ele ame você, jamais ele satisfará plenamente o seu coração. A sua esposa, por mais que ela ame você, jamais ela satisfará os desejos do seu coração. Hoje pela manhã nós vimos aqui a história de Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel, e nós percebemos ali o empenho do coração de Eucana em tentar resgatar o coração da sua esposa. Eucana chega para Ana e percebe Ana triste, amarga, chorando, sem querer comer. E Eucana olha: Ana, por que você chora? Por que você está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eucana não estava sendo soberbo, ele não estava sendo arrogante, ele não estava sendo pretensioso, mas ele estava puxando a responsabilidade de afirmar a sua esposa. Entretanto, Eucana jamais satisfaria o coração de Ana, porque a secura do coração de Ana
não era meramente por um filho, mas era por Deus. E a partir do momento então que Ana percebe a Deus novamente, o semblante dela já não era mais o mesmo, e ela passa a adorar o Senhor, ainda que permanecesse sem filhos. E é esse o caminho de Deus, irmãos, é esse o caminho do resgate de Deus, e é isso que esse homem é. Ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele não está lutando para ser. E esse é um outro problema que muitas vezes toma conta do nosso coração, porque de alguma maneira agora, nós que temos uma mente bem executiva, a gente vai fazer assim: então tá bem, quantos passos eu preciso dar, ou o que é que eu preciso fazer para ser bem-aventurado? E a gente começa agora numa empreitada, né? Meu alvo é ser bem-aventurado no Senhor. Então vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso orar mais? Eu preciso ler mais a Bíblia? Eu preciso vir mais à igreja? Eu preciso participar disso ou daquilo outro? Eu preciso doar mais do meu dinheiro, dos meus recursos? O que é que eu preciso fazer para me perceber bem-aventurado? Sabe o que é que você precisa fazer? Crer. Porque é impossível a mim ou a você produzirmos a bem-aventurança. Mas sabe o que é que Cristo fez na cruz? Ele conquistou para nós essa posição de bem-aventurados. Não é uma conquista nossa, irmãos, porque de alguma maneira agora nós poderíamos bater no nosso peito orgulhoso e soberbo e dizermos assim: nossa, eu conquistei, eu cheguei lá, e agora eu posso ensinar para você qual é o caminho da bem-aventurança, e eu vou ganhar até muito dinheiro com isso. Quem sabe aquele livro que eu estou pensando em lançar não sai agora e se torne um best-seller, venda muito, bata os recordes aí, de repente até se torne um filme, uma grande produção, onde eu estarei lá, estrelando, atuando talvez, pensando aí nessa perspectiva de como ensinar você a ser uma pessoa bem-aventurada. Não é isso. Deus não divide a sua glória com ninguém, e é interessante que esse caminho foi percorrido por Cristo. Ele nos tornou bem-aventurados, e isso é graça de Deus, irmãos, porque nós não buscávamos isso, nós não queríamos isso, nós não olhávamos para isso e pensávamos nisso como sendo um caminho de satisfação. Antes, pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus, e vivíamos a nossa vida tentando fazer valer a pena os nossos caminhos, as nossas vontades, aquilo que nós pensamos ser melhor para nós. Mas esse homem bem-aventurado, ele não é definido a partir dele mesmo. Esse homem satisfeito, ele não encontrou o prazer e a satisfação como resultado dos seus empreendimentos, mas ele simplesmente foi alvo e se apropriou do empreendimento de alguém, de uma conquista de alguém, de um presente que alguém lhe deu, e esse presente se chama salvação. E é porque somos salvos que de fato nos tornamos plenamente felizes, porque é por meio da obra de Cristo que nós percebemos que antes todos os caminhos que o mundo apontava como sendo uma proposta de satisfação, o curso deste mundo, o curso do diabo, do príncipe da potestade do ar, e até mesmo as inclinações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, eram como uma prisão, e agora nós fomos libertos desse cativeiro, e passamos a experimentar, por meio de Cristo Jesus, os benefícios da salvação. É por isso que em Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já tem nos abençoado. Ele não está dizendo Ele vai nos abençoar, mas Ele diz Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele passa a descrever ali a obra de Deus, o que Deus fez para alcançar o seu coração, o que Cristo fez para alcançar o seu coração, e a aplicação de tudo isso por meio do Espírito Santo, que gera no nosso coração essa bem-aventurança. Mas há um segundo aspecto aqui no Salmo. Ele diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas que sabedoria é essa? E o que é que significa temer a Deus?
A palavra aqui no original significa reverência, significa saber quem é Deus. Mas ao mesmo tempo, quando eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou diante de Deus. Então eu quero pensar com você nessas duas perspectivas, que temer a Deus é saber quem Deus é. Isaías, no capítulo 40 da sua profecia, ele descreve o Senhor como sendo aquele Deus criador de todas as coisas, que simplesmente coloca todo o universo na palma das suas mãos, que chama cada estrela do céu pelo seu nome, e por ser ele forte em grande poder, nenhuma delas vem a faltar quando ele chama pelo nome. É o mesmo Deus que pega todas as montanhas do planeta e pesa essas montanhas em balança de precisão. É o mesmo Deus que está assentado à redondeza da terra e que olha para os seus moradores como pequenos gafanhotos. É o mesmo Deus que criou todas as coisas, é o Deus que vem também ao nosso encontro e que conhece o nosso coração, irmãos. É o Deus que sabe as nossas dores, que conhece as nossas lágrimas, que se identifica conosco. O texto de Hebreus no capítulo 4 diz que Jesus, ele se apresenta como fiel sumo sacerdote e ele se identifica conosco, porque qualquer sacerdote, qualquer sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele possuía um nível de identificação com as pessoas. Ele via de repente ali a lágrima, ele via de repente ou ouvia a queixa, mas Jesus vai muito além disso, porque Jesus ele sonda e conhece o nosso coração, ele sabe de fato do que precisamos, ele sabe o que aperta o nosso coração. É o mesmo Deus criador, transcendente, que vem ao nosso encontro de forma a se humilhar, a se tornar carne, a se sacrificar numa cruz, a se entregar numa cruz e a ressuscitar por meio do poder de Deus, e a encontrar o nosso coração agora se apresentando para nós como nosso Redentor e Salvador. Esse Deus que nos conhece pelo nome, que sabe quem nós somos e que revela agora quem nós somos. Porque não é me conhecendo, não é aprofundando o conhecimento sobre mim, a partir de mim mesmo, ou a partir de qualquer ciência humanística, que eu de fato conhecerei quem eu sou. Não é. Alguém no passado já dizia que é olhando para dentro de nós que nós descobrimos quem de fato somos, mas não é, irmãos. Porque o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Então imagina o que é que o seu coração vai dizer a você sobre você. Imagina o que é que o meu coração vai dizer de mim quando eu perguntar a ele quem eu sou. Ou ele vai para uma perspectiva de autocomiseração, para de alguma maneira ali no meu coitadismo, no meu mimimi, eu me colocar como centro das coisas, esperando que alguém venha e diga para mim: não, mas não é assim não, você não é nada disso, você é uma bênção, você não é nada disso, você não pode se menosprezar tanto, você não pode, não faça isso com você. E aí o meu coraçãozinho enganoso obteve aí o que ele esperava. Ou então ele se coloca naquela posição, né? Não, olha, mas eu tenho que me dar o valor, eu sou bom. Rapaz, eu tenho que reconhecer que assim, eu sou bom e eu sou humilde, me orgulho disso. Olha, assim, não é por nada não, mas se eu não estivesse aqui, as coisas iriam desandar. Não é por nada não, mas se gostam de uma pessoa aqui, gostam é de mim. Se eu sair, a coisa desmorona. Se não for por mim, tá quebrado o negócio. Essa perspectiva orgulhosa, é isso que o coração pensa de si, irmão. É isso que o coração pensa de si. O coração vai dizer assim: olha, de alguma maneira eu sou necessário, eu sou imprescindível, eu sou o cara. Mas a questão aqui de temer ao Senhor não é o que eu penso de mim. Não é essa viagem que vai vasculhar os porões da alma e de repente agora vai lembrar a partir de mim quem eu sou. Mas é a cruz que revela quem de fato eu sou. E aí a cruz vai revelar que eu era indigno, inimigo de Deus, que eu era perdido nos meus próprios caminhos,
nos meus desejos, escravo deles, que buscava significado na aprovação dos outros, no aplauso dos outros, que de repente tentava fazer o seu nome e construir os seus castelos aqui nesse mundo, para de alguma forma olhar lá no futuro, né, pensando no passado agora, dizendo assim: meu nome não vai ser esquecido, afinal de contas eu plantei uma árvore, eu tenho um filho, eu fiz aí algumas outras coisas e meu nome vai ficar aí para a posteridade. Fica mesmo? Mas essa é a busca do coração, é a busca por significado, é a busca por conforto, é a busca por segurança, é a busca por prazer, é essa busca desenfreada que as pessoas têm e que eu tinha também, que Paulo diz assim: olha, vocês estavam mortos nos delitos e nos pecados de vocês, e vocês seguiam esse curso, era o curso do mundo, é o curso do mundo. Qualquer pessoa aí fora, se você sentar para conversar, e eu sei que todo mundo aqui tem contato com pessoas que não conhecem a Deus, esse é o caminho das pessoas que não conhecem a Deus, e elas olham para mim e para você na segunda-feira, quando nos encontram, e contam as suas experiências, as suas aventuras do final de semana. Elas não contam como uma prisão, elas contam como se sentindo livres. Olha, você não sabe o que eu fiz no final de semana, para onde eu fui, com quem eu fiquei, as coisas que eu fiz. Elas contam isso como sendo vantagem. Estão presas, estão cegas, e assim andávamos todos nós. É esse o produto do coração que a cruz revela. Inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que buscam prazer, significado, satisfação, sentido para a vida em tudo que não é Deus. E quando a cruz se apresenta, irmãos, humilha o nosso coração com isso. Porque nós paramos e percebemos a graça de um Deus que mesmo nós afundados no pecado, inimigos dele, perdidos nesse mundo, escravos nesse mundo, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou como diz aquele hino, né? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, não sei por que meu Salvador na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Eu não sei por que, irmãos, o amor de Deus se revelou a mim ou a você. Eu não sei por quê. Mas o fato é que um dia Deus revelou o seu amor em Cristo Jesus a mim e a você. E abriu os nossos olhos do coração para que pudéssemos contemplar a maravilha de quem é Cristo. A sua obra na cruz. E tudo isso, ao invés de gerar orgulho, soberba ao coração, nos humilhou. E nós fomos constrangidos pelo amor a caminhar com Cristo agora. Nós fomos impulsionados pela cruz a buscar a Jesus. Nós fomos impulsionados por esse amor de Deus a querer cada vez mais Deus. Mas nós fomos humilhados para isso. E percebemos naquela cruz agora o valor que Ele nos deu. Ele foi até aquela cruz morrer por mim e por você. Não porque a gente valia alguma coisa, mas para nos dar valor pelo que Ele fez. Ele simplesmente tomou toda a nossa injustiça e aplicou a sua justiça sobre nossa vida. E nós passamos a nos enxergar agora, não a partir de nós mesmos, mas a partir daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ele definiu a nossa identidade na cruz. Ele definiu quem nós somos naquela cruz. E isso agora deu significado à minha vida e me levou a temer a Deus. Me levou a temer a Deus. A saber que Deus não é só o Criador de todas as coisas, mas Ele também é aquele que vem ao meu encontro por meio de Jesus e alcança o meu coração. E transforma o meu coração. E dá valor e significado à minha vida. Irmãos,
esse homem também não é mais só bem-aventurado, nem só teme ao Senhor, mas como resposta de tudo isso, ele passa a andar nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor também não é uma fórmula pragmática, onde a gente simplesmente diz assim: eu tenho que obedecer por obedecer. Os irmãos lembram dos fariseus? Os fariseus perderam Deus de vista e transformaram a lei de Cristo, a lei de Deus, num conjunto de observações onde o cumprimento delas me justificava diante de Deus. Eles olhavam para a lei agora e diziam assim: ó, tá bom, não adulterarás, eu não vou adulterar. E eles não adulteravam. De forma ética e moral, talvez fossem grandes exemplos para aquela época. Mas, irmãos, não é a ética nem a moral que nos salva. E muito menos essa perspectiva legalista de vida, onde simplesmente a gente cumpre porque tem que cumprir, sem relacionamento nenhum com Deus. Veja, Jesus ele traz uma interpretação espiritual do significado perdido pelos fariseus. Jesus diz assim: olha, veja quem é que pode se colocar de pé. Vocês dizem não adulterarás, vocês pegam a lei que está correta, mas vocês retiram o princípio espiritual. Vocês não adulteram. Mas deixa eu dizer alguma coisa: o sentido da lei não é simplesmente a obediência, mas a lei também serve para revelar o nosso coração dentro desse processo e descrever a nossa insuficiência. Então Jesus diz: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E de repente naquele momento Jesus pudesse parar ali, né, e fazer um apelo: quem aqui nunca? Quem aqui nunca? Quem seria o justo ali para dizer assim: eu nunca? Tudo bem, você passou no teste do adultério, vamos lá. Qualquer um que se irá contra o seu irmão, matou o irmão no coração. Quem aqui nunca? Irmãos, a lei não revela apenas os nossos atos que merecem punição, mas ela revela também a intenção do nosso coração. E essa perspectiva legalista exclui essa verdade da lei e passa simplesmente a obedecer por obedecer, e passa também a julgar os outros pela incompetência dos outros na obediência legalista. Então muitos passaram a ser considerados como pecadores dentro desse processo, porque não cumpriam as regras dos fariseus, a visão de mundo dos fariseus, e passaram a ser considerados pecadores. Entretanto, esse homem ele anda nos caminhos do Senhor, porque ele sabe quem é Deus. Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno à vocação a que vocês foram chamados. Se a obra de Cristo faz sentido para a sua vida, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, viva de maneira coerente com isso agora. Não é uma questão de um cumprimento ou uma série de coisas que você tem que cumprir para ser, mas é porque você é agora, você vive de forma coerente com o chamado de Deus que foi feito a você por meio de Cristo Jesus. Então, irmãos, aquele que furtava, não furte mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que é escravo do coração, despoja desse negócio. E nesse processo de caminhada com Deus e de amadurecimento, irmãos, a gente vai percebendo, em tempos, há aspectos que precisam ser despojados. Aspectos na nossa vida que Deus vai trazendo à tona e vai tratando esses aspectos, porque estamos dentro de um processo onde o alvo final é nos tornar a imagem de Cristo, parecidos com o Senhor Jesus, cada vez menos eu, cada vez menos você e cada vez mais Cristo em nós. E é isso, ou é assim que Paulo interpreta a sua vida: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais uma vida mesquinha, uma vida absolutizada no eu, não é isso, mas é uma vida onde Cristo se torna o absoluto, onde Ele se torna o principal, onde Ele se torna aquele que move de fato a minha vida. Não é também aquela perspectiva daquele livro lá do passado, né, em seus passos o que faria Jesus. Então chegava-se diante de uma encruzilhada e dizia: se fosse Jesus aqui, o que Jesus escolheria? Não, não é isso.
Mas é esse relacionamento com Cristo que gera em nós a imagem de Cristo. O Salmo 115 diz, irmãos, que nós nos tornamos aquilo que adoramos. O salmista diz: tornem-se semelhantes ao ídolos todos os que os fazem e quantos neles confiam. Nós vamos nos parecendo com aquilo que nós adoramos. E é interessante como os discípulos de Cristo, eles passam a se parecer com Cristo. Quando Pedro e João, por exemplo, são postos diante do Sinédrio, e eles são colocados ali, perguntados sobre por que é que eles estão falando de ressurreição de mortos, ou sobre o milagre que foi feito, aquele paralítico. E aí eles começam a falar do Senhor Jesus e a pregar sobre o Senhor Jesus, ao ponto daqueles homens, doutores da lei, olharem para eles e falarem assim: não são esses aqueles homens indoutos, iletrados? E aí perceberam que haviam estado com o Senhor Jesus. Porque nós vamos nos parecendo com aquilo que de fato nós adoramos. Isso pode ser aplicado muito bem ao casamento, por exemplo. Quando você casa, e quanto mais tempo você está casado, não é que você perca a sua personalidade, mas é interessante que os trejeitos de um vai fazendo parte da caminhada do outro. A forma de enxergar, às vezes as mesmas brincadeiras, às vezes a forma de falar, a gente vai se parecendo cada vez mais um com o outro, mas ao mesmo tempo sem perder a nossa identidade. E é assim também com o Senhor Jesus. Quanto mais caminhamos com o Senhor Jesus, mais nos parecemos com Ele, irmãos. E andar aqui tem a ver com isso, é caminhar seguindo os passos. Alguém está à minha frente. Alguém está caminhando e dizendo qual é a direção, qual é o caminho. E eu, à medida que caminho com Ele, me torno mais parecido com Ele. De modo que as escolhas dele se tornam também as minhas escolhas. A forma como ele enxerga o mundo se torna também a minha forma de enxergar o mundo. A forma como ele discerne o coração se torna também a minha maneira de discernir o coração. A forma como ele tem compaixão se torna também a minha maneira de ter compaixão. Nós vamos nessa caminhada, nesse andar, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Então esse homem, ele é bem-aventurado, ele teme ao Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor. E qual o resultado disso? E aqui o restante do Salmo serve para nós como aplicações dessa vida com Deus, dessa caminhada com Deus. Então o salmista vai dizer aqui: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Veja, por que que o trabalho passa a ser uma bênção? Porque não é mais o trabalho que me dá o significado da vida. Não é mais o ministério que me dá o significado da minha existência. Não são as coisas que eu faço que passam a definir quem eu sou. Mas porque eu sou em Cristo, eu posso fazer o que eu tiver para fazer. Seja um advogado, seja um médico, seja um professor, seja um gari, seja um pastor, seja um diácono, seja o que for. A gente passa a desempenhar a nossa vocação nesse mundo como resposta à nossa identidade. E ela não se torna mais um fardo para nós, o trabalho não se torna mais aquele motivo de fogos e grande festa porque chegou a sexta-feira. Não, mas ele diz aqui que ele é feliz. Feliz serás. E a palavra feliz que ele usa aqui é a mesma palavra que ele usa para bem-aventurado no início desse salmo. Ou seja, esse homem está trabalhando, ele está desempenhando a sua função como Deus o criou lá no Éden. O salmista não está dizendo aqui que agora o trabalho dele é uma maravilha. Não. O salmista não está dizendo aqui que ele possui o melhor patrão. O salmista não está dizendo aqui que ele possui as melhores condições de trabalho. Não. Mas está dizendo que ele é feliz. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala sobre um contexto ali de maus patrões.
de gente que oprime, de gente que bate. E ele diz assim: sirva. E ele dá o exemplo, porque Jesus, quando ofendido, ele não ofendia de volta, mas ele se entregava a Deus. E sabe por quê, irmãos? Jesus sabia quem ele era. Jesus não estava olhando para o mundo a partir da CLT. Jesus não estava olhando para o mundo a partir dos direitos humanos ou dos direitos do trabalhador, ainda que tudo isso sirva para normatizar algumas coisas e que abençoe a vida das pessoas, mas não é isso que define. Porque o contexto que a palavra de Deus coloca é um contexto de usurpação de direitos e de sobrecarga de deveres. O contexto que a palavra de Deus sempre coloca para os servos de Deus é um contexto de escravidão, de dificuldades, de penúria. Mas ao mesmo tempo o chamado é: sirva como servindo ao Senhor. Faça na consciência de que você está fazendo não meramente para homens, mas para o Senhor. Então a gente passa a servir nesse mundo, irmãos, libertos, livres. A gente passa a servir nesse mundo porque a gente sabe para quem a gente está fazendo. Não, pastor, mas isso aí não só tem a ver com ministério na igreja, não? Tem não. Ele está falando aqui do trabalho normal e a gente precisa acabar com essa dicotomia de dizer assim: não, meu serviço na igreja é uma coisa, então lá eu posso aguentar carão do presbítero, carão do líder do ministério, carão do pastor, carão do irmão, carão disso, daquilo outro, porque eu estou servindo a Deus. E a gente se coloca nessa posição de servo, né? Não, aqui eu sou um servo, não, aqui eu nasci para ser pisado mesmo, é assim mesmo, Deus vai me glorificar lá na frente. Não, irmãos, não existe essa visão tosca que muitas vezes a gente desenvolve. Não, aqui eu estou missionário. Missionário é um coitadinho que está lá com a sandália havaiana, já com um buraco enorme, sustentada por um prego. Não. Ele está falando disso aqui em qualquer contexto que a gente esteja inserido. O seu trabalho como professor, como médico, como advogado, seja lá o que for, o seu trabalho é para quem? É para quem? E o que ele define aqui é porque esse homem é bem-aventurado, porque ele teme ao Senhor, porque ele anda nos caminhos do Senhor, ele trabalha, e ele tem o ganho do seu trabalho, ele passa a comer, ele desfruta das bênçãos e ele é feliz e tudo vai bem. E entenda, irmãos, mais uma vez eu digo isso: esse tudo vai bem aqui não quer dizer que as circunstâncias sejam as mais favoráveis, mas o coração dele vai bem. Versículo 3: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Veja só, a esposa é como uma videira frutífera. Quando lá em João no capítulo 15, o Senhor Jesus fala sobre a videira, ele diz que ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor. Mas ao mesmo tempo o pai, como agricultor, poda aqueles ramos que não produzem frutos. Ele cuida para que a videira frutifique ainda mais. E aqui essa mulher é colocada como uma videira frutífera. Ela passou por processos de poda, ela passou por processos de irrigação, de adubação, e ela frutifica. Ela não vive uma vida estéril. Ela não vive uma vida morta, amargurada, mas ela frutifica. Essa mulher sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é, porque quem define essa mulher não é o marido. Porque imagina, se os frutos dessa mulher dependessem do adubo que o marido coloca no pé dela. Coitada, já teria morrido. Quantas mulheres não têm expectativa daquele marido, né, que chega em casa todos os dias, mesmo cansado, mesmo exausto, né, olha para ela e diz assim: meu amor, eu quero só ouvir você. Como foi o seu dia, minha querida? Como é que você está?
Você, deixa que eu termine os trabalhos da cozinha, deixa que eu vou dar banho nos meninos e colocá-los para dormir. Você não precisa se preocupar com mais nada. O seu amor chegou em casa. Imagina, irmã. Se fosse sempre assim, né? Mas é assim? Não, não é. Não é. Eu tenho certeza que não é. Lá em casa não é, na sua vai ser. Tenho certeza. Eu sei o que é ser homem, irmãos. Eu sei que homem não tem essa sensibilidade toda, não. E muitas vezes a gente chega e pergunta, e muitas vezes a gente quer ouvir, mas muitas vezes a gente está tão cheio de outras coisas que a gente não está nem aí. Só que essa mulher, ela frutifica, e a visão que o salmista dá aqui é que ela tem frutos constantes. Ou seja, constantemente essa mulher está sendo alimentada por alguém que não decepciona, que não frustra ela. Irmão, se o frutificar do nosso cônjuge dependesse de nós, seja você homem, seja você mulher, irmãos, nós somos as pessoas que mais ferimos as pessoas que mais nós amamos. Talvez aí num período de férias, num período legal, aniversário de casamento, brotasse ali alguns frutos. Mas a maioria dos dias, irmãos, a plantinha do nosso esposo ou da nossa esposa estaria lá sequinha, morrendo. Mas Deus é quem está definindo essa mulher. Por isso que ela frutifica. E ele fala dos filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. E é interessante que nos nossos dias não haja mais essa intimidade. Eu estava ouvindo uma pregação, acho que semana passada, e o pastor dizia assim, né? Um pastor norte-americano, ele dizia: um dos maiores erros foi construirmos as ilhas nas nossas cozinhas. E ele disse: nós colocamos ilhas nas nossas cozinhas. E a ilha é a representação, sabe lá o que é aquela ilha, né? Você está lá, vê aquele filme Ame ou Deixa, Irmãos à Obra, tal. Eu gosto de assistir essas coisas também. Você está lá e o cara cozinha em conceito aberto, bota uma ilha aqui no meio, fica uma coisa maravilhosa. E lá aquele pastor dizendo, né? Nós trocamos a mesa pela ilha. A ilha é o local de quem está com pressa, de quem senta num banquinho mais alto, porque nem senta direito, se encosta naquele banquinho para fazer uma refeição mais rápida e ir embora. A mesa não. Na mesa você senta, na mesa um passa o alimento para o outro, na mesa há conversa, na mesa há relacionamento. E esse pastor lá falando das ilhas, eu achei isso interessante demais. Eu disse: meu Deus do céu, hoje aqui nem ilha se tem em casa, né? Primeiro, se não tem espaço para isso, né? Segundo, porque a gente almoça fora, a gente come fora, é muito mais prático. Filho, você almoçou aonde? Não, passei ali, fiz um lanche, tal, não sei o quê. Nós temos o problema do trânsito, nós temos tanta coisa como empecilho para que a gente sente a roda da mesa, para desfrutar desse relacionamento familiar, irmãos. Mas a gente precisa aprender, dentro da agenda que a gente tem, a ter o momento da mesa, o momento do relacionamento, o momento da intimidade. E é na mesa onde a vida é partilhada. É na mesa onde a gente encontra esse espaço para perguntar, para olhar no olho do outro, para abrir o coração, para o relacionamento. E ele fala aqui dessa imagem dos filhos, como rebentos da oliveira à roda da mesa. Ele não está descrevendo aqui o filho que está afastado, o filho rebelde, o filho que não vê a hora de sair de casa, de viver a sua própria vida, porque não aguenta mais o cabresto opressor dos seus pais. Mas ele mostra aqui esses filhos à roda da mesa. E infelizmente o que mais nós vemos hoje em dia, quando conversamos com filhos, é: não vejo a hora de sair de casa e viver a minha vida. E essa é a perspectiva de alguém que não nasceu de novo. Porque, irmãos, quando a gente nasce de novo e quando Cristo nos define, a comunhão se torna algo de suma, de extrema importância dentro de casa. E a gente passa a partilhar das coisas comuns do lar à roda da mesa.
A gente passa a partilhar do dia a dia, a roda da mesa. Tem um desafio muito grande para mim e para você. A gente voltar a sentar à mesa com os nossos filhos. Eu gosto de almoçar, às vezes, assistindo NETV, assistindo Globo Esporte. Mas o desafio, irmãos, é a gente sentar com quem de fato importa. É a gente ter esse momento de comunhão. Mas veja, se simplesmente a gente coloca isso como lei, a vida vai se tornar um peso. Porque como se já não bastasse todos os pesos, agora eu tenho que fazer isso também. Mas quando nós conhecemos, sabemos quem somos em Cristo, essas coisas se tornam agora uma resposta coerente a essa nova vida que nós temos, porque nós passamos a priorizar aquilo que Cristo prioriza. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que sabe quem é Deus e sabe quem Ele é. E o versículo 5, ele traz uma bênção aqui. Ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. E sabe, irmãos, essa bênção aqui não pode ser interpretada como algo místico, como simplesmente uma coisa que agora alguém estende a mão e diga assim, que aconteça isso sobre a sua vida, e agora você sai dali agora como um robozinho para viver exatamente aquilo. Não, essa bênção aqui é a consequência dessa vida com Deus, porque eu estou criando os meus filhos, eles estão crescendo dentro de um contexto onde eles sabem quem é Deus, onde sabem quem eles são diante de Deus, e eles passam a andar com Deus também. E o resultado disso é a prosperidade da terra. É do tipo assim, você na sua casa vive essa vida, você é bem-aventurado, você anda nos caminhos do Senhor, você conhece a Deus, teme a Deus, você está criando os seus filhos dentro dessa perspectiva, eles veem o quanto você ama a Deus, o quanto você se devota a Deus, o quanto você busca a Deus, o quanto você se parece com Jesus. Eles passam então a ter essa mesma caminhada com Deus, eles passam a desenvolver o seu relacionamento com Deus, passam a seguir ao Senhor Jesus também, se tornam mais parecidos com o Senhor Jesus, e onde eles chegam agora, eles não chegam para serem absorvidos pela visão do mundo, mas eles chegam com uma nova visão de mundo. E eles constituirão famílias seguindo essa nova visão, essa vida com Deus. Eles terão prioridades, irmãos, completamente diferentes de qualquer prioridade do mundo. Porque eles serão bem-aventurados, eles saberão quem são em Cristo e eles andarão com o Senhor Jesus. E o resultado disso é a prosperidade. Os filhos dos filhos. Aqui é alguém agora que envelheceu. Você sabe quando o apóstolo Paulo relembra lá em Efésios capítulo 6, aquele mandamento honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa? Você sabe o que é que acontece ali na prática, o que é honrar pai e mãe? É quando nós, enquanto pais, cuidamos dos nossos pais, dos avós dos nossos filhos. Naquele tempo não havia previdência privada, nem previdência social, não havia. Mas muito mais do que a questão do sustento, a questão de honrar significa pastoreá-los, cuidá-los, ampará-los nos momentos da velhice, em todos os sentidos. Então, os meus filhos cresceriam dentro dessa perspectiva, onde eles estão vendo o seu pai, a sua mãe, cuidando dos seus avós. E quando eu e quando minha esposa estivermos velhos, o que é que vai acontecer com os nossos filhos? Eles cuidarão de nós, para que te prolonguem os dias sobre a terra. Imagina pessoas que estão largadas sem cuidado nenhum. Seus dias são abreviados, irmãos. Então, essa promessa para que vejas os filhos de teus filhos tem a ver com isso. Com esse cuidado que é desenvolvido por causa dessa identidade que nós temos definida no Senhor Jesus. E porque passamos a seguir o Senhor Jesus. Paz sobre Israel. Meus irmãos, nós temos um desafio muito grande
que é o desafio de olharmos para a cruz e crermos no que foi feito nela. E passarmos a definir a nossa vida por causa ou com base naquilo que Cristo fez, e não com base naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos construir. A felicidade do coração se encontra, a satisfação do coração se encontra, não na ausência de adversidades. Porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, ele diz: aprendi a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. A verdadeira plenitude do coração se encontra nesse relacionamento com Deus, onde eu sei quem Deus é, onde eu sei quem eu sou diante de Deus, e onde, porque eu sei o que Ele fez por mim, eu sigo após Ele no caminho dEle. Por causa desse relacionamento que foi conquistado na cruz. A vida dentro de casa muda, e as próximas gerações também serão influenciadas por essa vida. Irmãos, então esse é o desafio que temos. Nos apropriarmos daquilo que Jesus já fez. Nos apropriarmos daquilo que Jesus já fez. E ressignificarmos a nossa vida não a partir de nós mesmos, mas a partir daquilo que Ele fez. E aí sim passarmos a segui-lo por onde Ele for, nos parecendo cada vez mais com Ele e cada vez menos conosco. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Como é que está a sua casa? Como é que está seu coração? Como é que estão os seus filhos? Como é que estão os seus pais? Você está feliz? Você pode dizer assim: eu sou bem-aventurado, sou pleno, sou completo. Ou simplesmente você olha para você mesmo e se percebe como alguém triste, amargo, seco, que precisa sempre de algo mais, de um carinho a mais, de um elogio a mais, de uma graduação a mais, de um dinheiro a mais, de um aplauso a mais. Porque a oferta da cruz está aberta para você. A graça de Deus está estendida a você. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece cada coração que está aqui nessa tarde, início de noite. O Senhor sabe das nossas realidades. O Senhor sabe das nossas frustrações, de quantas vezes tentamos estabelecer a vida na força do braço, ou confiando naquilo que é perecível, naquilo que é falível. Senhor, quanta desilusão e quanta tristeza e amargura tomou conta do nosso coração. Mas nós queremos, Pai, assim como esse salmista, ele se apropriou dessa identidade no Senhor. E ele se percebia tão pleno, tão completo no Senhor. E como resultado disso, como um resultado coerente disso, ele passou a seguir ao Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a olhar para a cruz, a crer na obra de Jesus e a nos apropriarmos de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. Que a gente possa despojar o coração daquilo que não é teu, renovar a nossa mente com aquilo que a Tua palavra nos chama a renovar a mente, e nos revestirmos desse novo homem que se refaz no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Nos abençoa, Pai, para que possamos não mais viver essa vida triste, mas uma vida plena, abundante, feliz, bem-aventurada. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.